A gente vive num mundo conectado. Se a gente prestar atenção, nós temos redes telemáticas nos conectando o tempo todo, né, com o ciberespaço. Nós temos, dentro do nosso espaço aqui que a gente respira, e também tem o quê? Ondas eletromagnéticas que trazem sinais de rádio, televisão. Não dá para imaginar mais a sociedade e o homem sem os meios de comunicação. Ao mesmo tempo que você tem esse excesso de comunicação, é o que a gente chama, né, de superabundância de informações, o homem tende a se desconectar disso. Se você prestar atenção, se alguém falar muitas vezes ou muito com você, você começa a abstrair, porque você tem informações além do que o seu cérebro processa. Por isso é que nós temos tantas pessoas com tantos déficits de atenção. Por isso é que nós temos hoje pessoas com tanta carga de esquecimento. Além da idade, que faz parte, existe todo esse fulminar de comunicação. Mídias locativas como outdoors, piscantes, telas de celulares, WhatsApps a piscar, pulular, né, ao seu lado o tempo inteiro, faz com que você cada vez mais se desconecte quando deveria estar conectado. Esse é um problema deste século. Tem um autor chamado Marc Augé, que fala num texto sobre modernidade. Ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo o passar do tempo, né? Que nós saímos da modernidade para a sobremodernidade. Significa que nós temos um excesso de informação, um excesso que faz o que nós tivemos? Um excesso de informação, um excesso de individualização, um excesso de exposição, um excesso de imagens, e esse excesso faz com que o homem fique num paradoxo entre gostar muito de estar nesse mundo, porque você tem todas essas informações, e ao mesmo tempo se desconectar dele e voltar para o local. Hoje nós estamos cada vez mais, se você prestar atenção, um lado da gente conectado com o mundo todo e o outro lado querendo ser cada vez mais cearense. Então, suricate ceboso é um hit da internet. Você pega os memes que saem na internet, que nós compartilhamos nas nossas redes sociais, coisas telemáticas ao todo, aí o que acontece? Nós estamos compartilhando, são palavras do nosso vocabulário único. Nós estamos comendo gourmet, a nossa tapioca, o nosso cuscuz. Existe um paradoxo entre o mundo todo e a nossa casa. Porque nós precisamos ter isso para nós sermos humanos. Então o que está acontecendo? Existe um excesso de informação neste mundo e hoje o ser humano está cada vez mais se individualizando e indo para o local, ou seja, se buscando sua memória e sua identidade. Isso é importante. Que antes ele ia adentrar na maioria, agora ele está se retirando, criando mais essa individualidade justamente. Então essa individualidade, ela não é um mal, ele é um reflexo. Que ao mesmo tempo que você é individualista, por exemplo, numa mesa de restaurante, quando você vai e você se volta para o seu WhatsApp e você não quer conversar, você está se voltando, não é para o seu individual, você está se voltando para outro mundo. Então o problema não é de individualidade, o problema é de atenção. Entenda? Então esse individualismo, as pessoas querem mais ser isso ou querem mais ser aquilo, não é um reflexo de uma época. Certo? É o reflexo, às vezes, do que a época oferece. Quem não garante que nós éramos individualistas na antiguidade? Tão individualistas que nós não deixávamos as outras pessoas ter suas religiões. A gente era individualista que não deixava as pessoas ter sua sexualidade, nem sua cor de pele. Isso também não é individualismo? Certo. Agora, falando um pouco sobre a espiral do silêncio, a questão das pessoas que se retraem mais em volta da opinião majoritária da sociedade. O que você acha que faz com que essas pessoas que são a minoria permaneçam caladas diante dos pensamentos, das opiniões majoritárias, que são contra os seus pensamentos, né? Por que elas se mantêm caladas? Temos duas teorias aí.
O que seria a teoria da espiral do silêncio? A teoria da espiral do silêncio significa que quando os meios de comunicação hegemônicos, né, ou eles deixam de falar assuntos que nós gostaríamos, ou então assuntos que estão, eles estão no íntimo da sociedade, ou no subconsciente da sociedade, ou eles existem de fato, como que eram assuntos antes proibidos e hoje, né, com as redes sociais, nós temos que falar deles. Seria o aborto, seriam os temas polêmicos, né? O aborto, o suicídio de jovens, tá certo? A mutilação, as doenças mais, né? Os males da alma, principalmente, porque todos temos e é melhor você colocar debaixo do tapete. Então, o que acontece? A espiral do silêncio é organizar isso. É a forma que nós damos, é o nome que foi dado, para que nós não... para que a grande mídia não fale sobre assuntos, né? Foi assim, um acordo tácito entre a grande mídia para não falar de certos assuntos. Então, o que é que a sociedade organizada faz? Tenta colocar em pauta o que a espiral do silêncio já colocou. Ok, aí nós entramos no segundo conceito, chamado de agenda 7, ou agendamento. O agenda 7, o agendamento, é aquilo que só está na mídia o que a grande mídia quer, a mídia hegemônica quer que esteja. Na mídia não, tá? No debate da sociedade. Agendamento é o quê? Você vê a televisão, você vê o rádio ou o jornal, e agora a internet, e aí você conversa na sua casa, no restaurante, você agenda a sociedade, você coloca em pauta. Aí, como aquele assunto está em pauta e aquele assunto é quente, ele vai o quê? Ser reproduzido, ser reproduzido, ser reproduzido. Então, tudo que não entra no agendamento, entrou da espiral do silêncio. Ok. O que acontece? Existe hoje em dia todo um processo dentro da comunicação, principalmente do jornalismo, que é a vendagem. Você precisa vender. E se você precisa se manter economicamente, você tem que vender mais e tem que ter mais anunciantes. Então não dá para ir contra essa maré. Então romper, entrar nesse agendamento e romper a espiral do silêncio é um processo que o quê? Que a comunidade organizada, as sociedades, né, o que a gente pode até chamar os movimentos ciberativistas, né, estão fazendo hoje, que é colocar em pauta, ou seja, agendar além dos meios de comunicação. Então, hegemônicos, com outros meios de comunicação. Isso é o grande lance da internet, que possibilita, tá certo, romper a espiral do silêncio e agendar assuntos importantes dentro da sociedade brasileira e, inclusive, criar políticas públicas, como a gente viu com a criança e adolescente, tá certo? Com o movimento de LGBTT. Então, quer dizer, a sociedade hoje está mudando, porque hoje a sociedade está pegando um dos temas. Nenhum tema hoje, pelo menos que eu me dê agora, ele não esteja mais agendado na sociedade por conta exatamente dos movimentos sociais e das grandes redes da internet. Porém, existem algumas coisas que precisariam entrar em um agendamento maior. Por exemplo, esta manhã saiu no Conselho Nacional de Justiça que juízes negros deveriam julgar, deveria ter cota para juízes superiores negros. Por quê? Porque em todos os locais tem cotas e para você julgar é interessante isso. Isso deu pouquíssima notícia. E o Boechat, na Band, estava dizendo isso. Por que isso não foi agendado? Por quê? Porque o racismo no Brasil, ele é muito grande e a gente não combate isso. Não é só as novelas, porque quando você fala em agendamento, você tem o telejornal, mas você tem as novelas, né? Então, quando a negra ela é bem sucedida, ela é linda demais, ela é linda, ela é maravilhosa, entende? Então, assim, ou então ela é uma boa e uma excelente cozinheira. Então você tem que, ou seja, ligada a assuntos domésticos extremamente. Então, a preconceito contra as mulheres, contra o lesbianismo é muito maior contra os meninos, né? A questão do assassinato de mulheres e a violência doméstica, a violência contra a criança, a violência sexual contra a criança, né? Dentro de casa, ela não é dita, tá certo? O caso das meninas, a quantidade de jovens e adolescentes com AIDS, com gravidez precoce, significa o quê? Um boom está dentro da sua casa e ninguém quer. Então tudo isso ainda é preciso, está na pauta, mas ninguém diz isso, ninguém enfrenta isso. O suicídio de jovens.
tá? Essa história aí do governo, Enem, FIES, sabe? Essas formas, assim, elas não são combatidas na sua essência. O que está acontecendo está faltando vagas, as pessoas têm que ficar nas suas casas, o que adianta eu ter uma escola pública do outro lado do país? Então esse é um problema que tinha que ser discutido e combatido. Então tem várias coisas que é como se nós estivéssemos apenas discutindo a superfície, só tirando lascas de alguns problemas muito maiores. E os meios de comunicação os grandes meios que você falou, qual é o papel deles? Como é que você vê o papel deles nessa formação, dessa opinião? Eu vou rir porque é a minha tese, né? A minha tese de doutorado é para que serve o jornalismo, o papel social da imprensa no Brasil. O jornalismo é o seguinte, o jornalismo é uma instituição como é a igreja. Quem foi que deu esse poder ao jornalismo? Quem foi que disse para o jornalista que ele tem o poder da verdade? Fomos nós mesmos. Nós, há muito tempo atrás, nós criamos em nós um campo jornalístico, que aí Bourdieu fala sobre isso. Então você cria sobre você um campo onde nós nos autorreferendamos. Então nem os governos, nem as leis, elas conseguem chegar no jornalismo sem sofrer um baque. Então qualquer lei que vai ligar com o jornalismo é isso, ok? Então nós temos essa força, quase é dito como quarto poder, tá? É uma força incontrolável e ela não tem porquê. Os governos, eles têm um voto, não é isso? Você tem o legislativo, o executivo, o judiciário, você tem leis porque eles se autojulgam. E o jornalismo fica sempre, e ele é feito por quem? A hegemônica principalmente por donos, proprietários, empresários. Então eu me autorreferendo dizendo que eu defendo o interesse público, mas eu não tenho nada que o interesse público me. Então isso que a gente estava querendo fazer há muito tempo atrás com o Conselho Federal de Jornalistas, ninguém deixou, entende? Por quê? Porque a mídia, ela é controlada por proprietários, por empresários e por políticos. Então qual é o papel social? Então esse é o problema, que é o problema que eu estou tentando discutir na minha tese. Ao mesmo tempo que o jornalismo ele existe como essência, como instituição, né, pela sua autorreferência de credibilidade, verdade, justiça, interesse social, fórum público, que é o jornalismo que estabelece o debate de romper com as espirais do silêncio, criar fóruns públicos, criar agenda. Então eu tenho todo esse poder na mão, ao mesmo tempo, e eu tenho que vender. E aí eu sou controlado por isso. Então o que eu acho, ainda vou te dizer, daqui a 2 anos quando eu terminar a tese, mas nesse momento eu imagino que é um grande desafio. Por isso que o jornalismo está em crise. Por isso que nós estamos constantemente repensando o jornalismo. Por isso é que nós não podemos desistir dele. Porque ele é uma força viva, vamos dizer, imaterial, e que ela está em mãos erradas. E eu acho que agora, com a internet, está existindo uma troca de poder no jornalismo. E é isso aí que a gente está fazendo. Então tem experiências maravilhosas de jornalismo independente. A gente precisa agora só aprender como ganhar dinheiro na internet. E já que você introduziu agora o que o jornalista tem que fazer, o que mais ele pode fazer além de entrar nas mídias diferentes, né? Que não sejam as... Eu acho que o jornalista não tem que só ir para a mídia diferente, não. O jornalista tem que ir para a mídia hegemônica. Porque por mais que eles sejam donos do veículo, quem faz jornalismo são jornalistas. O que a gente não deve perder nunca é a ética. Entender o que é certo e errado. Dentro do código de ética do jornalística, aliás, não existe, por isso que a gente precisava de um conselho, não existe nada que nos faça obedecer esse código de ética. O código de ética é lindo, ele fala da verdade, que nós temos que preservar a verdade. Ele fala que nós temos que preservar, jamais fazer nada contra os direitos do homem. Você já viu a Declaração dos Direitos do Homem? Você já leu toda a Declaração Universal? É linda, e o nosso código de ética diz que nós temos que respeitar, entende? Então você tem dentro desse espaço, pessoas que contam histórias, que contam o mundo, mediam o mundo, mediar o mundo de forma ética, ouvindo os dois lados. Olha a dificuldade de ouvir dois lados. Então é isso que a gente não pode fazer, desistir, entendeu? E se uma fronteira não der certo, você vem para outra fronteira. E a gente
gente não pode deixar nunca de entender que se nós somos um no poder, desde depois da Revolução Francesa que o jornalismo se consolidou, que nunca ninguém conseguiu derrubar, e que a gente, por mais balançado que esteja nesse momento, nas redes sociais e divisão de poder, eu acho que nós não vamos acabar nem desistir, nós vamos nos renovar. E aí é que eu não posso deixar de esquecer e nem posso desistir de vocês.